Bom dia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre pegada de carbono, começando pelo conceito. Surgiu a partir do estudo das emissões de gases de efeito estufa, principalmente pelos cientistas do chamado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Esse painel, ele é o principal órgão de estudo de mudanças climáticas no mundo, reunindo mais de 3.000 cientistas ao longo do planeta inteiro. E aí a pegada de carbono tem como intenção tentar gerenciar essas emissões desses gases e também medir os seus impactos. A ideia seria verificar o quanto de gases de efeito estufa, não só carbono, estão sendo gerados através da análise do ciclo de vida de emissões desses gases ao longo da cadeia produtiva de um produto. Então, essa análise do ciclo de vida é a gente olhar todas as etapas de produção do nosso produto que a gente está procurando ver as emissões. A gente pode calcular, além de ser por produto, a gente pode calcular a pegada de carbono por pessoa, por populações de pessoas, né? Populações de uma cidade, de um bairro, de um estado, de governos também, de países inteiros. Do produto, como eu falei, da companhia que gera esse produto, seria da empresa, né? De outros tipos de organizações, de setores industriais, por exemplo, o setor de laticínios, quanto que é a pegada de carbono desse setor específico, né? De processos que são parte da produção de um produto, é como se fosse o átomo. Quando a gente fala de cadeia produtiva, cada cadeia produtiva para gerar um produto é formado por diferentes processos, e aí cada processo tem uma geração específica de gases de efeito estufa. Pode ter, né? Aí a gente tem dois tipos de emissões. As emissões diretas são aquelas emissões de gases de efeito estufa provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela empresa. Então, a gente tem, por exemplo, fornos, veículos, processos químicos da empresa, transporte de materiais por veículos da empresa, tá? Então, não é transporte de materiais da empresa, é transporte de materiais que os veículos são da empresa. Então, tá bem aqui, ó, fontes controladas pela empresa. Então, se os veículos forem da empresa, a gente tem emissão direta. E aí, existem alguns casos em que a empresa gera eletricidade e ela vende essa eletricidade gerada para outra pessoa consumir essa eletricidade. Apesar de outra pessoa ou outra organização estiver consumindo essa eletricidade, como a geração dela é da empresa ou da organização, da pessoa, por aí vai, a gente contabiliza a pegada de carbono na geração dessa eletricidade. Então, nesse caso, se a geração for da empresa, a gente considera como emissão direta. Já as emissões indiretas são aquelas que são consequências das atividades das empresas, mas que ocorrem em locais controlados por outra empresa. Então, por exemplo, se essa empresa ela não produz eletricidade, mas ela utiliza, então quer dizer que essa eletricidade está sendo gerada em outro local, por outra empresa. Então, nesse caso, essa eletricidade específica, né, que é gerada em outra empresa, é uma emissão indireta.
A extração e produção de materiais comprados, então a empresa não está extraindo por si só, é outra empresa que está extraindo, está produzindo os materiais. A nossa empresa só está comprando, então nesse caso também é emissão indireta. Transporte de combustíveis comprados também, e utilização de serviços de outras empresas, etc. Então, tudo que for outra empresa que é responsável entra como emissão indireta. A gente tem aqui um exemplo do que podem ser emissões diretas e indiretas. Então, a gente tem aqui a empresa mãe, a empresa A, B, C e D, responsável por diversos produtos, diversos serviços também. E aí a gente tem as nossas emissões diretas e indiretas. Então, por exemplo, frota de barcos, unidade de geração de energia, edifício próprio ou controlado, frota de automóveis, fábrica arrendada. Tá? Aqui a gente continua falando de emissões diretas e indiretas. Então, como eu já expliquei, né? Eletricidade comprada de outra empresa para consumo próprio da empresa que a gente está trabalhando, como é outra empresa que está gerando eletricidade, a gente só está comprando, entra como emissão indireta. Bora continuar aqui nas indiretas, ver outros exemplos. Produção de materiais comprados, utilização dos produtos comprados também, atividade de outsourcing, eu esqueci o que é esse outsourcing, veículos pertencentes ao empreiteiro, então é de outra empresa, entra como indireto também, o lixo e a viagem de negócios por um colaborador. Então, se eu mando um trabalhador da minha empresa, né, um gerente, um diretor, por exemplo, para uma viagem de negócios, esse avião não é da empresa, é de uma empresa de aviação. Então, acaba entrando como emissão indireta, porque quem controla é outra empresa, o avião, só que essa empresa só está emitindo carbono por minha causa. E aí, como emissão direta aqui, nós temos veículos pertencentes à nossa empresa e a combustão do combustível está sendo realizado na nossa empresa. Nós temos alguns tipos de cálculo. Não tem um cálculo específico, é igual pegada hídrica. Sempre depende do que a gente vai medir na nossa empresa, na nossa organização. E a gente tem algumas decisões a serem tomadas. Eu vou calcular somente as emissões diretas da minha empresa, ou eu também calculo as emissões indiretas? Já vai aumentar os meus cálculos. Tá? Eu calculo somente as emissões de CO2, ou eu calculo de outros gases de efeito estufa também? Outros gases com carbono, né? Por exemplo, metano, que é o CH4. E eu também calculo gases de efeito estufa que não tem carbono em sua molécula, por exemplo, o N2O. Então, tudo isso impacta, né? E a gente já vai chegar num ponto aqui. Deixa eu até falar logo, caso eu não tenha num slide aqui mais à frente. Então, o nosso resultado ele vai ser medido em CO2 equivalente. Essa vai ser a nossa unidade final do nosso resultado. Então, por exemplo, a gente tem resultados metro por segundo, resultado em litros,
são unidades, né, de resultado. Então, para o cálculo de pegada de carbono, a unidade de resultado é o CO2 equivalente. O que isso significa? Se eu calcular somente as emissões de CO2, então beleza, a minha pegada de carbono é proveniente toda do CO2 que eu calculei. Agora, se eu começar a calcular de outros gases, esses outros gases, eles têm um dano de efeito estufa que pode ser maior ou menor que o dano que o CO2 causa. Então, digamos que o dano do CO2 ao efeito estufa seja 1. Aí eu tenha outros gases, vou botar uma barra aqui para separar, que o dano seja de 0,6. Comparação, ele é 60%, né, do dano que o CO2 causa. Aí no final eu vou calcular a pegada de carbono desse gás e vou multiplicar por 0,6 para meio que transformar esse dano em como se fosse de CO2. Um exemplo é o metano. O dano que o metano causa na atmosfera, deixa eu botar uma barra, ele é cerca de 24 vezes maior que o gás carbônico, CO2. Então, quando eu calcular as minhas emissões de metano, no resultado final eu vou multiplicar por 24, que é como se fosse a transformação, transformando de metano para CO2. Aí eu vou ter todo o meu resultado como se fosse equivalente a CO2, mesmo que eu esteja calculando outros gases, eu vou multiplicar por esses fatores aqui para transformar esses outros gases como se fosse metano. Continuando, né, em relação a o que eu posso calcular e o que eu posso deixar de fora, são as decisões que eu tenho que tomar. Eu tenho que ver quanto às fontes que eu vou medir. Eu vou medir somente de queima de combustíveis fósseis ou de outras fontes também, como, por exemplo, carbono estocado no solo. Então, existem carbono em diversas situações, não só na queima de combustíveis fósseis. Tá? Aí, claro que eu tenho que verificar para toda essa questão o que é mais significativo. Se eu não tiver uma emissão de carbono estocado no solo significativa na minha organização, então eu não preciso, né? Se eu tiver um cálculo de pegada de carbono total da minha organização e o meu carbono estocado no solo representa somente 0,5%, por exemplo, da minha pegada de carbono total, eu não preciso calcular, porque aí eu vou ter um trabalho à toa, né? Aí, novamente, já expliquei isso em pegada hídrica, mas explico de novo. Ter cuidado com a dupla contagem. Então, por exemplo, se eu estiver contando, fazendo cálculo para uma bacia hidrográfica inteira, que é uma área, né? Se eu calcular a pegada de carbono das empresas dentro dessa bacia hidrográfica, dessa área, quando eu for fazer a contagem dos consumidores finais, e esse consumidor final consumir os produtos dessa empresa, eu já contei, eu já fiz a pegada de carbono desses produtos dessa empresa quando eu contei da empresa. Então, na hora de for contar esse produto que é consumido pelas pessoas dessa bacia, eu já devo deixar de fora, porque senão eu vou contar duas vezes. Aí está aqui a unidade, CO2 equivalente, como eu acabei de falar. Pode ser esse CO2 equivalente em unidade de massa. Quantos quilos de carbono eu estou emitindo, quantas toneladas de carbono eu estou emitindo e por aí vai. Aí tem alguns tipos aqui de análises, vou dar uma pulada. Temos aqui alguns tipos de fontes de emissão.
de combustão estacionária, são aquelas fontes que estão paradas, né? E estão queimando combustíveis fósseis, como fornos, turbinas, aquecedores. Temos de combustão móveis, são fontes móveis, automóveis, aviões, navios, etc. Temos também processos físico-químicos dentro de empresas, então isso aqui depende do tipo de indústria, tá? Depende de caso a caso. E também temos as chamadas fugas de emissões, que são como se fosse vazamento de gás dentro de um equipamento que não está funcionando 100%. Então, por exemplo, fuga em elos de ligação e embalagens, tratamento de águas residuárias, fabricação de processo de gás, poços, tá? Tudo isso acaba tendo uma fugazinha de gás. A gente tem alguns cálculos por setores aqui, só para vocês saberem que tipo de indicadores vocês podem procurar na hora de calcular. Então, se eu estiver calculando para famílias, eu posso ver o cálculo de veículo próprio por combustão usado em casa, se for gás, eletricidade em casa, transporte público e viagens, educação, saúde e higiene, eletrodomésticos, roupas e sapatos, recreação, comida e bebida. De organizações, a gente tem que considerar aquelas emissões mais significativas, como eu falei para vocês, considerar qualquer infraestrutura alugada também, e as atividades relacionadas aos transportes.